Oi, bonitos! Começamos em total clima de Halloween. Vamos dessa vez fazer valer a fama de que matemática é pura bruxaria. Continuando então com os tópicos de trigonometria, nós vamos ver hoje alguns valores muito especiais do seno, do cosseno e da tangente, que geralmente não estão indicados nos problemas, ou seja, nós vamos ter que decorar uma tabelinha, certo? São os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Nós chamamos esses ângulos de ângulos notáveis. Apresento para vocês então a tabela do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Sim, vocês deverão saber esses valores, já que normalmente nas provas externas eles não são apresentados. Sora, mas como eu vou fazer para saber esses 9 valores cheios de fração e de raiz? Vou ensinar uma maneira aqui de mostrar essa tabelinha de uma forma bem fácil. Então, temos aqui seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60 graus, certo? O que nós vamos fazer? Na primeira linha, nós vamos escrever 1, 2, 3. Na segunda linha, nós vamos escrever 3, 2, 1. Muito bem. Agora, nós vamos colocar toda essa galera aí sobre 2. Feito isso, nós vamos colocar uma raiz no 2 e no 3. Quem vai ficar um pouquinho diferentona é a tangente, que vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, acredito que desta forma fica muito mais fácil de montar essa tabelinha se vocês estiverem fazendo então uma prova externa e não tiverem como consultar esses valores. Mas tudo que é ritmado a gente aprende bem melhor. Então, como eu amo muito vocês, eu estou disposta a cantar uma musiquinha que facilita muito mais essa montagem da tabela. Vamos lá! Então, pessoal, qual o sentido do óculos escuro? Não sei, apenas quis. Nossa música é no ritmo da música Bate o Sino, é uma bruxa natalina. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, pessoal, no nosso primeiro exemplo, nós temos então uma rampa de 36 metros, certo? E essa rampa está formando
com a horizontal um ângulo de 30 graus. Por isso que esse ângulo não pode ser lá em cima, porque esse ângulo ele é formado entre a rampa e a horizontal. Pergunta-se se uma pessoa subir esta rampa, né? Então um ser humaninho vai subir esta rampa aqui e vai parar aqui no ponto mais alto da rampa. Pergunta-se quanto que ele vai se elevar verticalmente, ou seja, qual é a altura que ele vai atingir subindo essa rampa. Então nós temos que descobrir este lado aqui do triângulo retângulo. Muito bem, vamos para as nossas informações, os nossos dados, certo? Nós temos que a nossa hipotenusa vale 36, certo? Nós temos que o nosso cateto oposto, já que o adjacente está aqui, é o que a gente quer descobrir. Para usar uma fórmula que tenha hipotenusa e cateto oposto, nós só podemos recorrer ao seno, certo? Só que percebam que neste problema não foi dado o valor do seno, portanto é aquele valor lá da tabela que nós vamos usar. Então nós temos que o seno vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E foram essas informações que eu coloquei aqui na fórmula. O seno de 30 graus é 1/2, valor da tabela, que é igual ao cateto oposto, que é o valor que nós queremos descobrir, eu chamei de x, e nós temos isso tudo sobre a hipotenusa, que vale 36, ok? E aqui nós vamos fazer uma multiplicação cruzada, certo? Nós vamos passar o 36 multiplicando 1 e vamos passar o 2 multiplicando o x. 36 vezes 1 dá o próprio 36, eu já coloquei 36 direto. 2 vezes o x dá 2x. Vejam bem agora o que vamos fazer. Esse 2 aqui está multiplicando esse x e nós queremos isolar o x para descobrir qual é o valor dele. 36 dividido então por 2, passei o 2 dividindo, vai dar 18. Então, esta pessoa se eleva verticalmente 18 metros. Então, pessoal, resolvendo o exemplo 2, nós temos então o desenho de um triângulo retângulo, certo? Em que nós temos um dos catetos valendo 12 raiz de 3 e nós temos que descobrir o valor do outro cateto, do cateto B, certo? O 12 raiz de 3 é o nosso cateto oposto, porque o ângulo não está grudadinho nele, certo? E o nosso cateto adjacente, que está junto ao ângulo de 60 graus, ele vai valer B e quer-se então determinar esse valor B. Nós temos que usar, portanto, uma fórmula que tenha cateto oposto e cateto adjacente. E esta fórmula é a fórmula da tangente. Vocês viram também que no problema não existe a informação de qual seria o valor da tangente. Então, esse valor certamente é o valor da tabela dos ângulos notáveis. E se nós formos consultar essa tabela, vamos ver que a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, aplicando a fórmula, nós temos tangente, raiz de 3, igual ao cateto oposto, que é 12 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o B, que queremos descobrir. Vocês já conhecem de outras aulas o que nós fazemos quando a letra, a incógnita, aparece na parte de baixo da fração. Nós vamos trocar a raiz de 3 e o B de lugar. E aí vamos manter o 12 raiz de 3 naquela parte de cima. Então, vamos ter 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cancelar as raízes de 3. Nós só podemos fazer isso porque
Porque aqui nós temos um produto, uma multiplicação. Se aqui tivesse uma soma entre o 12 e a raiz de 3, nós não poderíamos cancelar, ok? Mas aqui podemos porque é uma multiplicação. Cancelamos raiz de 3 com raiz de 3 e sobra então para nós 12. Isso significa então que o nosso lado B, o nosso cateto adjacente, vale 12. Espero então que vocês tenham gostado da aula. Por hoje era isso. Voltamos então com mais trigonometria.